Vamos à aula 48 do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. E hoje vamos falar resistência ao ouvir a voz de Deus. É interessante notar que o ser humano é diariamente convencido por pessoas, publicidades, programas de TV, internet e a mídia para mudar a sua alimentação, os seus gostos, hábitos, opiniões. E daí compram o que não precisam, comem o que não gosta ou não lhe faz bem, deixa de gostar ou não de alguém e etc. Por outro lado, essa mesma facilidade para deixar-se convencer não ocorre quando se trata das coisas de Deus. Isso só mostra que o ser humano é vulnerável a estímulos externos que recebe, mas quando, ao ouvir a voz do Espírito Santo, ele é, na maioria das vezes, teimoso e sisudo. Sabe por que acontece isso, amigo? Porque quando você ouve a voz do mundo, ele sempre faz sugestão para você, que vai te agradar, que é o que você quer ouvir. Mas a voz de Deus não. A voz de Deus ela vem para nos orientar, disciplinar e ensinar o caminho da vida, o caminho da verdade. O mundo não tem isso a nos oferecer. O mundo nos oferece a vaidade. Faz a gente, muitas vezes, fazer coisas que a gente não quer fazer. E isso agrada a nossa carne. Por isso que as pessoas têm resistência a ouvir a voz do mundo. Você já pensou, você que vive aí no pecado? Aí você vai ler a Bíblia ou ouvir uma mensagem, aí o pastor manda você parar de pecar. Você que está namorando, por exemplo, e você vive não um namoro, mas já um casamento, porque já existe o sexo entre vocês. E aí você vem à igreja, o pastor fala para você que você está em pecado, que você está errado, que você não pode viver dessa maneira. Você não vai gostar disso. Não é verdade? Por isso que muitas pessoas se tornam resistentes à voz de Deus. A voz do Espírito de Deus, ela não é alta, não é incisiva, não violenta ao nosso livre-arbítrio. Ele não nos obriga a obedecer. Ao contrário, ela é branda, firme e constante. Apesar disso, é fácil sufocar essa voz com a proposta do diabo, com as emoções e com os maus amigos, com as redes sociais, com os demais apelos deste mundo. Não é verdade? É muito melhor você ficar na internet do que você ficar ouvindo a voz de Deus, porque a internet mostra para nós o que nós queremos ver e Deus mostra o que nós temos que ver, como devemos proceder. Como devemos proceder geralmente é contra aquilo que nos agrada. Por isso, não há pecado mais terrível de que resistir à voz do Espírito Santo. Afinal, a pessoa deixa de ouvir a voz do Criador para dar ouvido a tudo o que afasta você dele. Quem faz isso são os incrédulos. Mesmo tendo anos de igreja, ou ocupe cargos dentro da igreja. Além disso, se perdem definitivamente porque rejeita ouvir as orientações da voz de Deus que chama ao arrependimento e ao abandono do pecado. Não me assusta
o Espírito Santo não conseguir convencer o mundo do pecado. Mas o que me assusta, sim, ver o Espírito Santo não tem conseguido convencer pastores, esposa de pastores, obreiros, bispos, membros, conhecedores do Evangelho, de que estão caminhando para a morte eterna, por causa da sua desobediência aos mandamentos divinos. E o pior é que fazem isso achando que no final de contas a graça de Deus irá salvá-lo disso. É muito triste, amigo. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem graça no salário do pecado. Não tem graça no pecado. Você convive com pessoas assim e já tentou convencê-la à verdade. Provavelmente não obteve sucesso e nunca obterá, mas não fique chateado com isso, porque esse papel não é seu, e sim do Espírito Santo, porque é Deus quem convence. É o Espírito Santo quem convence você do seu erro. Se ela não dá ouvido ao próprio Deus, dificilmente ouvirá você. E se por acaso você conseguir fazer alguém mudar de opinião, pode ter certeza que ela não se converteu de fato, pois foi convencida por outro ser humano e não pelo próprio Deus. O primeiro que vier com um argumento melhor do que o seu, mais convincente que o seu, convencerá o contrário, ela fazer tudo o que ela fazia, porque é mais agradável ao ser humano obedecer outro ser humano do que obedecer ao próprio Deus. Tá certo, amiga? Veja que coisa, né? A gente fica resistente à voz de Deus, porque Deus é Pai. Deus é Pai. Deus não é mãe, não. Deus é Pai. E o Pai sempre vai falar para nós aquilo que nós não queremos ouvir, que nós não queremos fazer. Lembra quantas vezes a sua mãe deixou você sair à noite e ela falou, mas fala com teu pai. Aí você foi lá e fala, pai, todo mundo está indo nessa festa, nesse baile, pai. Deixa eu ir, pai. E o pai fala, não. E o pai ainda falava mais, não, você não é todo mundo. É, meu amigo, o pai está sempre ali corrigindo a gente para nos manter na presença dele. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Ele coloque dentro de nós esse espírito de obediência à palavra do Todo-Poderoso? Curva aí a sua cabeça. Nosso Deus, agradecemos o Senhor por essa palavra, mas agradeceremos mais ainda se o Senhor nos der coragem para colocar essas palavras em prática. Obedecer o Senhor contrariando as nossas vontades. Dai-nos força, dai-nos coragem, dai-nos condições para obedecer o Senhor, meu Pai. Em nome do teu maravilhoso Filho, o Senhor Jesus. Digam graças a Deus.